As leis divinas e a dedicação. As imutáveis leis divinas governam todos os processos, incluindo os pensamentos e ações de cada um de nós. Quando nossos pensamentos e ações são criativos, benéficos, em harmonia com as leis de nosso ser e do cosmos, eles promovem o plano da evolução. Então, ficamos felizes e prosperamos. Todavia, quando agimos em desacordo com as leis, nós nos tornamos de pouco valor para nós mesmos e para Deus, uma vez que suas leis são absolutas. Quando nossa atitude mental não está de acordo com elas, nós sofremos e pouco pode ser feito por nós. Antes de eu possuir suficiente compreensão espiritual, quando estava muito doente, costumava pensar: seria um infortúnio se eu estivesse para morrer. Não poderia servir à causa de Deus. Acredito que Ele me salvará. Deus fica contente com a autoestima que não é presunção, quando ela é motivada pelo desejo de servi-lo e de cumprir o destino de alguém durante a vida. Eu acredito que o que mais agrada a Deus é servir ao fluxo da vida da humanidade. Devemos ajudar tantas pessoas quanto possível a fim de conscientizá-las do plano divino e da luz que está sendo liberada para a era do dia. Devemos orar pelo bem de todos. Orar apenas para o nosso bem-estar indica egoísmo. Quando nos tornamos instrumentos eficazes no avanço do plano cósmico, nós não precisamos nos preocupar com nossa salvação. Fragmentos de ensinamentos de Meixo Sama, Os Novos Tempos. Pessoa simpática. Talvez não exista outra palavra que soe tão agradavelmente quanto simpatia. Pensando bem, na vida, a simpatia é mais importante do que imaginamos, pois, não se limitando ao destino do indivíduo, sua relação com a sociedade é grande. Por exemplo, se alguém se sentir bem ao ter contato com uma pessoa simpática, e se essa corrente se propagar continuamente, é óbvio que a sociedade se tornará bastante agradável. Por conseguinte, situações abomináveis, principalmente o conflito e o crime, diminuiriam e espiritualmente surgiria o paraíso. Não existe outro meio melhor que este, pois não requer dinheiro, não é trabalhoso e pode ser posto em prática imediatamente. Embora isso pareça deveras fácil e simples de praticar, como todos sabem, na realidade não é, já que não basta que a simpatia seja apenas aparente. A verdadeira simpatia aflora do interior. É indispensável, portanto, que a pessoa seja sincera de coração, o que depende do sentimento. Em suma, o fundamental é o espírito de amor altruísta. A esse respeito, gostaria de escrever um pouco sobre a minha pessoa. É estranho eu mesmo falar, mas, desde jovem, aonde quer que eu fosse, quase nunca era odiado ou detestado. Pelo contrário, na maioria das vezes, era estimado e amado pelas pessoas. Analisando a razão desse fato, concluí que possuo algo que me parece ser o motivo. Em qualquer circunstância, deixo meus interesses e satisfação pessoal em segundo plano. Procuro ter em mente apenas aquilo que satisfaz e deixa os outros felizes. Ajo assim, não por razões morais ou religiosas, mas naturalmente. Esta é a minha natureza. Em outras palavras, é até um hobby para mim. Por essa razão, muitos dizem que possuo uma personalidade privilegiada, e é possível que tenha mesmo. Depois que me tornei religioso, obviamente essa característica se intensificou. Então, quando vejo uma pessoa sofrendo por doença, não consigo ficar parado e impassível, e sinto vontade de curá-la a qualquer custo. Ministro-lhe jorei, ela é curada e fica feliz. Ao ver sua alegria, esta se reflete em mim e eu me sinto igualmente feliz.
Por ser assim, no passado, criei inúmeros problemas e sofri muito. Mesmo quando percebia que não havia mais chance de cura e que deveria desistir logo, atendendo às súplicas por parte da própria pessoa e sua família, eu cedia e, não pesando os prós e os contras, persistia nas visitas, ainda que fossem em locais distantes. Gastava tempo e dinheiro e, no final, o resultado não era bom. Desapontava a todos e muitas vezes recebia queixas e era odiado. Sempre que isso ocorria, eu me censurava, achando que deveria tornar-me menos sensível. Minha personalidade me ajudou muito também na construção do protótipo do paraíso terrestre e do Museu de Belas Artes. Portanto, creio que ela me tenha sido atribuída por Deus. Por exemplo, quando estou diante de uma magnífica obra de arte ou de uma paisagem maravilhosa, não vejo graça nenhuma em apreciá-las sozinho e até fico incomodado. Nasce em mim o desejo de mostrá-las e de entreter o maior número de pessoas possível. Dessa forma, ao invés de desfrutar destas sozinho, minha maior satisfação é divertir e alegrar o próximo, o que também me traz alegria e prazer. Por Meixo Sama, em 21 de abril de 1954. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. A compreensão e a postura correta. Muitos são os que perguntam: o jorê é eficiente, independentemente do fato de acreditarmos nele ou não? A resposta é sim e é não, pois é verdade que sua atuação independe da nossa crença. Uma pessoa que não compreende o que é o jorei pode ser auxiliada, ainda que seja muito cética a seu respeito. Contudo, será diferente para aqueles que obtiveram resultados com o jorei e que deveriam ter adquirido uma maior compreensão quanto à sua verdadeira natureza. A lei é imutável e tudo funciona com lógica. Uma pessoa que não experimentou o jorei e, ao recebê-lo, o faz ceticamente, talvez procurando mesmo argumentar contra, pode ser desculpada por sua atitude, como é natural. Se, depois de ler os textos, assistir às aulas para se tornar membro e experimentar seus benefícios, ainda sentir desconfiança, então o jorei poderá não atuar com eficácia. Por isso é que os principiantes, embora com certa dúvida, podem conseguir resultados satisfatórios, enquanto que os outros não. Algumas pessoas, por vezes, perguntam a respeito de purificações repetidas e se mostram surpresas. É necessário e natural que as muitas camadas acumuladas de nuvens espirituais, manifestadas como toxinas, sejam dissolvidas e eliminadas uma após a outra. Se repetidas purificações, renitentes e leves aparecerem, deve existir uma razão espiritual bem mais profunda. Pode ser que a falta de gratidão venha a impedir a penetração da luz de Deus. Quando chegamos a discernir a lógica pela qual a lei divina opera, tanto a causa como o efeito são claramente compreendidos. O jorei não é simplesmente uma técnica para a cura das dores físicas. O jorei destina-se ao despertar da alma do ser humano para o poder do Supremo Deus, que pode transformar, através da sua luz, as vidas egocêntricas em vidas nele centralizadas. Fragmentos de ensinamentos de Meixo Sama, Os Novos Tempos. Poema 8. Embora a salvação da humanidade seja obra sua, Deus a realiza por meio do ser humano. O ser humano nasce neste mundo por desígnio de Deus. Deve ser por isso que o ideograma mei, desígnio, da palavra seimei, vida, é o mesmo mei da palavra meirei, comando, ordem, desígnio. Eis uma pergunta que qualquer pessoa faz: qual é a razão de o ser humano ter nascido neste mundo? Enquanto não compreender verdadeiramente essa razão,
não há como ele ter um comportamento correto e alcançar a paz interior, além de correr o risco de levar uma vida vazia e ociosa. Então, qual é o propósito de Deus? É fazer deste mundo um mundo ideal, ou melhor, é construir o paraíso terrestre. Não é difícil imaginar quão grandiosos e inexprimíveis são as proporções e os projetos dessa construção. Isso porque não há limites para a cultura, que progride continuamente. Nesse sentido, a história mundial de até agora não passou da preparação dos alicerces. Deus, concedendo diferentes missões e características a cada pessoa e alternando a vida e a morte, está fazendo evoluir seu plano em direção ao objetivo almejado. Portanto, devemos saber que o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a construção são processos necessários à evolução. Como já explanei de modo detalhado, atualmente estamos no período que denomino transição da noite para o dia. O mundo está exatamente a um passo de dar um grande salto em direção a uma nova era, e a humanidade pronta para alcançar um alto nível de cultura, libertando-se da selvageria. Com isso, a guerra, a doença e a pobreza terão fim. Evidentemente, o jorei exercerá um papel fundamental e o seu surgimento é o prenúncio dessa mudança. Deus, seguindo seu propósito, emite ininterruptamente ordens ao ser humano. De que forma isto ocorre? Em uma das camadas do mundo espiritual, existe a matriz de cada indivíduo que denominei de Yukon. Primeiramente, Deus emite ordem ao Yukon, e este, por sua vez, a transmite por meio do elo espiritual à alma neste mundo, que está no centro do corpo espiritual do ser humano. No entanto, é muito difícil captar a ordem divina. Somente quem possui corpo espiritual purificado até certo ponto é que consegue. A maioria das pessoas não percebem a ordem divina devido ao bloqueio causado pelas muitas nuvens espirituais e pela ação dos espíritos malignos que se aproveitam dessas nuvens. A prova disso é que muitas vezes aquilo que foi planejado não corre a contento ou o destino acaba tomando um rumo sequer imaginado. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Além disso, é possível que o ser humano se sinta constantemente governado por algo ou então tenha que seguir um destino sem que nada possa fazer a respeito. Por Meixo Sama, em 5 de fevereiro de 1947, O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1. Poema 186. Preciso esquecer os fatos desagradáveis que já me ocorreram, pois eles foram causados pela minha ignorância. Quando o ser humano pratica o mal, inevitavelmente obtém resultados negativos. De acordo com a lei de causa e efeito, isso é incontestável e é a verdade. Por mais que se empenhe, não progredirá se não praticar o bem. Se fizer o próximo sofrer, ele próprio sofrerá. Se fizer o próximo feliz, ele próprio será feliz. Chega-se à conclusão de que é melhor praticar o bem. Portanto, o ser humano deve objetivar a prática de boas ações. O sofrimento também foi criado por alguma necessidade, mas como poderemos nos libertar dele? Não há outra forma senão pedir a Deus para eliminar nossas nuvens espirituais, que são a origem dos sofrimentos. Elas serão eliminadas por meio da luz de Deus. O jorei da nossa religião surgiu para isso. A luz emitida através dele elimina as nuvens espirituais e extingue o sofrimento por completo. Tais nuvens podem ser eliminadas em grande ou em pequena proporção, de acordo com a fé e a virtude da pessoa. Os pecados contraídos por pensamentos e palavras geralmente são purificados
por intermédio das orações matinais ou vespertinas, mas isso não basta. É importante tornar o próximo feliz. A fé que se limita a orar não conduz à verdadeira salvação. É necessário fazer feliz um grande número de pessoas. Por Meixo Sama, em 1º de dezembro de 1948. O Pão Nosso de Cada Dia, volume 2. Felicidade. Desde a antiguidade, todo ser humano almeja a felicidade por ela ser, de fato, seu primeiro e último objetivo. Apesar de todo esforço, estudo e aperfeiçoamento para alcançá-la, quantas pessoas a conquistaram de fato? Não obstante essa constante busca, a maioria permanece desafortunada. A realidade é que as pessoas em geral acabam deixando este mundo sem desfrutar a alegria de ver a felicidade concretizada. Será então a felicidade algo tão difícil de se conseguir? Devo dizer que não. Todos sabem que a base da felicidade está na solução de 3 grandes problemas: doença, pobreza e conflito. Todavia, como diz o ditado, falar é fácil, fazer é difícil. A maioria das pessoas acaba se resignando. Em tudo na vida, para cada efeito existe uma causa. Evidentemente, a felicidade não foge a esse princípio. Sendo assim, o primeiro passo para resolver esse problema seria conhecer a causa. No entanto, como não se consegue conhecê-la, obviamente, é impossível concretizar a felicidade, a despeito de todo o esforço realizado. Então, qual será a causa da infelicidade? Vou esclarecê-la. Desde os tempos antigos, dizem: o bem produz bons frutos e o mal, maus frutos. Realmente é uma verdade eterna. A partir desse princípio, o empenho em fazer o próximo feliz deve ser condição essencial para se alcançar a própria felicidade. O mundo, entretanto, está repleto de pessoas que buscam a felicidade apenas para si, indiferentes à infelicidade alheia. É realmente uma tolice querer colher felicidade semeando a infelicidade. É como a água em uma bacia. Se a empurramos, a água vem para nós. Se a puxamos, ela se afasta. É nesse ponto que se vê o quanto a religião se faz necessária para a humanidade. A essência do amor cristão e da compaixão búdica é cultivar o sentimento altruísta de tornar o próximo feliz. Contudo, o ser humano dificilmente tem consciência de uma verdade tão simples. Para tanto, as divindades estabelecem diversas doutrinas, indicam critérios quanto à maneira correta de pensar, falar e agir, ensinam a existência do invisível e, por meio de seus representantes, conduzem as pessoas à fé, com sentimento puro e verdadeiro. No entanto, não é nada fácil salvar mesmo uma única pessoa. Isso é muito compreensível, uma vez que as pessoas em geral estão arraigadas no pensamento materialista por terem recebido uma educação que não acredita no invisível e dificilmente demonstram interesse no assunto. Passam a vida sofrendo, vagando em meio às trevas da desilusão e, no final, se tornam viajantes de uma jornada sem retorno. Realmente, a vida é sem sentido para a maioria. Se houver um meio de elas se tornarem verdadeiramente felizes em sua vida terrena, desfrutando de alegria, paz interior e vida longa, o mundo será realmente um paraíso em que a vida faz sentido. As pessoas, em geral, resignadas, talvez pensem: não tenho como ser feliz em um mundo cheio de sofrimentos como este. Entretanto, nós afirmamos que existe um segredo para se tornar feliz e ofereço a presente publicação como um guia para revelá-lo. Por Meixo Sama, em 1º de dezembro de 1948. Coletânea Alicerce do Paraíso,
volume 3.